Rapazes da Rio, aqui quem fala é o Thiago, e aqui vamos falar sobre o filme do Homem-Aranha e também por que amamos o Homem-Aranha até os dias de hoje. Ele é um herói que se consolidou muito aí, né, nos últimos anos como o herói mais popular do planeta, ou pelo menos no nosso mundo ocidental. E eu estou aqui acompanhado do meu amigo Samuel. Fala aí, Samuel. Fala, Rapazes da Rio. E a gente vai analisar aqui mais um filme do Homem-Aranha, né? Acabou de sair. O Homem-Aranha Um Novo Dia. E, cara, eu já tinha muita expectativa pra esse filme desde o começo. Mesmo se fosse ruim esse filme, ele ia me agradar e ele já estava sendo muito esperado por mim. Então eu venho com uma opinião como fã aqui hoje, de verdade. Eu joguei todos, ok? Todos. E vambora. Eu creio que é um filme ruim, eu acho que a gente não tava esperando, né? Mas a gente tava esperando talvez um filme mais ou menos ok ali. Mas, por exemplo, os primeiros filmes dessa quadrilogia pra mim era, tipo... Eu assisti, achei legalzinho, mas, tipo, eu esquecia logo pouco tempo depois. Cara, tipo, pelo que me entregou no trailer, eu digo, tipo... Pelo que eu vi no trailer, tipo, eu já tinha uma ideia de que mesmo se o filme não fosse mais ou menos, né? Ele entregaria algo melhor do que os outros 3 filmes do Tom Holland. Até o Sem Volta Pra Casa? Cara, particularmente olhando agora, o Sem Volta Pra Casa é um filme que é muito carregado pela nostalgia ali, né? Dos 3 Homem-Aranhas. Tanto que acho que se a gente tirar esses 3 elementos, não sei se esse filme realmente se torna tão marcante ou tão completo como Um Novo Dia. Interessante, né? Porque eu acho que muitas pessoas vão defender o No Way Home até hoje, né? É como um dos melhores filmes do Aranha, né? O lembro. Mas vamos estar falando aí um pouco sobre... Mas tá falando, no caso, o No Way Home ou esse atual? Não, no caso, muitas pessoas dizem que o No Way Home é um dos melhores filmes do Aranha por causa de ter os 3 Aranhas, né? Certo? E você discorda? Cara, eu diria que é um filme bom, não é só isso, mas ele não é um dos melhores filmes do Aranha. Tá bom. E quais eram as suas expectativas antes do filme começar e quais delas se cumpriram e quais não se cumpriram? Cara, eu vou começar fazendo um comparativo com o que a gente tinha do Homem-Aranha do Tom Holland de 2017. Cara, o primeiro filme teve uma recepção ok, o próprio Aranha do Tom Holland teve uma recepção muito boa, quando a gente teve o Aranha de Guerra Civil. Ali todo mundo vibrou, né? Foi um momento ali muito bom, tipo, a gente finalmente tá vendo o Homem-Aranha dentro do MCU, com os Vingadores, etc. Tá, e aí a gente começava vindo, tipo, assim, o Tom Holland apareceu, a gente tava vindo, tinha acabado de vir na trilogia do Andrew, né? Dos 2 filmes dele. E, tipo, muita gente... Não são filmes que agradavam, os filmes têm coisas boas, como, por exemplo, as cenas de ação, os balanços de teia do Peter, os web swings, que são considerados até hoje um dos melhores, que são referência para esse filme atual. E que muitas pessoas ainda dizem que o web swing ainda não foi superado, né? Do filme do Andrew Garfield. O filme do Andrew Garfield, nos últimos anos, ele tem sofrido muito um revisionismo, né? Se no tempo lá o pessoal atacava o filme, hoje em dia tem muitos defensores desse filme, falando que o Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha, apesar do... melhor Homem-Aranha não, o melhor Peter Parker, ou o melhor Homem-Aranha e não o melhor Peter Parker, eu confundo. Mas de qualquer forma, essa duologia dele é defendida por muita gente, por conta talvez de gostar do ator. Eu também gosto dele, mas tipo, tem bastante coisa errada ali, né, naqueles filmes. Por exemplo, o visual dos vilões daquele filme lá é uma coisa tenebrosa, assim, cara. O que eles acertaram no visual do uniforme do Homem-Aranha, no visual estético do filme, eles erraram no visual do filme, dos vilões ali, porque os bichos são feios, cara. Cara, esses 2 filmes têm muitos problemas extremos, assim, que ficam nítidos a ação da Sony em cima deles, assim. E dá pra ver que os caras realmente não entendem a mitologia do herói. E, tipo, tem problemas tanto no roteiro quanto nas ideias deles pra trazer os vilões, pra trazer as tramas. Tem aquela coisa que tu acabou de falar, né? Tipo, dos trajes dos vilões serem todos tecnologia e terem vilões feios também. Então, assim, é uma duologia aí bem duvidosa, eu diria. Mas o que tu achou dessa quadrilogia até agora?
Cara, no geral, o resultado é positivo por ter o Peter no MCU e a gente ter um amadurecimento dele, né? A gente tem o Peter que trilhou esses 3 filmes. Mas, tipo, a sensação no geral, quando se diz, tipo, é legal ver o desenvolvimento do Peter, mas eu acho que como fã do Homem-Aranha, a gente sente que esses outros 3 filmes foram de certa forma, um grande desperdício, né? O John Watts pega aí, ele não sabe muito bem o que fazer com o Homem-Aranha, tipo, tem muitas possibilidades do que fazer. E aí ele traz desde o primeiro filme, né? Ele fala que as ideias dele eram trazer o Homem-Aranha com o pé no chão, o Homem-Aranha que não se balança muito nas teias. A visão dele era mostrar como seria o Homem-Aranha que não se balançasse tanto nas teias. Que eu acho que já é uma coisa que vai totalmente contra o Homem-Aranha, né? Diferentemente desse novo diretor, né? Cara, o novo diretor, o Destin Daniel, já tem uma visão bacana desde Shang-Chi. Talvez Shang-Chi não seja tipo um filme tão conhecido da Marvel, assim, ou tão falem tão bem, mas Shang-Chi tem coisas boas, como as cenas de ação e luta. São extremamente dinâmicas. E ele consegue trazer tudo isso pra cá, pro Homem-Aranha. Fica nítido o quanto o filme é dedicado. Porque a gente tem a junção desse filme de tudo de melhor do Homem-Aranha que eles puderam pegar. Obviamente não tudo, né? Mas, tipo, a maior parte, tipo, tem coisas que tu lembra dos jogos, tem coisas que tu lembra do Tobey Maguire, tem coisas que tu lembra do Andrew Garfield. Então eles pegaram, assim, tudo que eles puderam e trouxeram pra cá, assim, de forma muito dedicada e tudo muito calculado, assim, pra poder entregar, tipo, o melhor Homem-Aranha, assim, nessas 2 horas e 42 de filme. E eu creio que eles conseguem no que eles podem, né? Assim, uma das coisas que eu gostei muito desse filme, né, já digo logo, é a direção desse filme. Saiu daquele negócio travado lá dos 3 primeiros ali, que é só um diretor de estúdio, é um cara muito limitado, fazia o feijão com arroz. A gente gostava porque a gente gosta do personagem e porque os filmes, no geral, não são ruins. Apesar da pessoa, da galera, ela ter uma grande má vontade quando eles tinham estreado por conta da interferência que tem o Tony Stark nos 2 primeiros filmes. E o Homem-Aranha acaba sendo deixado muito de lado. Eu acho assim que essa mudança foi muito assertiva, muito acertada, porque esse novo diretor, ele traz uns balanços de ter do Peter Parker por Nova York muito legais, muito baseado também no jogo do Homem-Aranha. Esse filme inteiro aqui, pra resumir ele, eu diria que ele parece um jogo do Homem-Aranha do PlayStation. Os jogos atuais do Homem-Aranha do PlayStation. Cara, tu vai bater em vilões ali, né, da semana, vai ter uns vilões grandes também. E também vai ter aquelas ligações que ele vai fazendo, ligações assim, enquanto ele vai andando pela cidade. Que também tem isso no jogo. Ou seja, vai ser a mulher lá da polícia falando: tu soube que teve um assalto a banco lá, na rua tal? Aí ele fala: beleza, já tô indo lá. Igualzinho no jogo. Ou seja, o jogo ele foi uma grande referência pra esse filme aqui. E eu acho que deixa uma sensação muito gostosa, porque, tipo, a gente vai acompanhando a rotina ali, o dia a dia do Peter Parker, né? No caso do Homem-Aranha. Porque o Peter Parker, tipo, ele vai deixando mais de lado. É quase o Homem-Aranha nesse filme tá quase o Batman, né? Que o Bruce Banner ali é só a fantasia é o Bruce Banner, né? A pessoa real é o Batman, né? Aqui tá quase isso, né? Porque o Peter Parker, ele pouco vive, né? Ele é quase o tempo todo só o Homem-Aranha. Cara, tipo, o filme começa diretamente dando contexto, né? No último filme, o Peter teve que fazer o sacrifício ali de fazer com que todos os amigos esquecessem dele, ou os outros vilões entrariam dentro do universo Marvel, e aí seria um problema multiversal catastrófico. E aí o Peter pede pro Dr. Strange fazer um novo feitiço, né? Fazer com que todos que conheçam o Peter Parker esqueçam ele. E essa trama é baseada numa HQ muito polêmica do Homem-Aranha também, onde ele fez um acordo com o Mephisto, e ele precisou ser esquecido também. Só que aqui no filme é um pouco diferente, bem diferente na verdade, mas a questão tipo, ainda é a mesma, né? O Peter ainda sente da mesma forma. E aí a gente começa com o Peter atuante como Homem-Aranha aí, ele tá há 4 anos, construindo a imagem pública dele. A gente tem uma cena da retrospectiva, né, do que ele fez nos últimos meses, lutando contra vários vilões clássicos. E dentro desses 4 anos, o Peter acaba se isolando, né? Tipo, a gente começa... Tem uma cena ali dele stalkeando
o Ned e a MJ dentro da rede social, assim, do Instagram. Aí o cara tá no topo de um prédio, e aí a vida dele, eu creio que seja aquilo ali, ele tá stalkeando os amigos, e aí ele ouve o alerta, né, da polícia, que é o tanque que tá percorrendo a cidade, e aí a gente tem uma das melhores cenas de Pedro Swing já logo no começo, uma cena muito insana. E aí esse Peter, a gente vê aos poucos que ele tá totalmente isolado, sozinho, solitário, e ele tá se tornando mais, que é um dilema que tem no final do filme, né, ele tá se tornando mais Homem-Aranha, tá se tornando mais aranha do que o homem, no caso. E aí a gente vê esse lado dele apurando mais, a gente vê os olhos pretos, a gente vê as teias orgânicas começando a surgir nele. E o filme também traz um paralelo sobre a evolução das aranhas, que é bem legal, assim, também. E o que tu achou dessa parte dele virar mais... Essa parte dos poderes dele ficarem mais aflorados, assim. Tu acha que foi bem trabalhado? Porque parece que tem uma coisa que acontece parecida lá no Homem-Aranha 2, só que lá o Homem-Aranha fica sem poderes, né? Porque ele tá meio depressivo, assim, e tal. Aí ele acaba ficando sem os poderes. Aqui ele fica mais forte, né? Tem meio que uma diferença, né? Porque o Peter lá tá passando por uma crise existencial. E aqui o Peter tá, tipo, no auge do Homem-Aranha, né? Tipo, aqui ele só tá sendo o Homem-Aranha, né? Tipo, o Tobey ali tá tendo que lidar com tanto o lado pessoal dele quanto com o lado do Homem-Aranha. Então tem uma certa diferença, assim. Então eu creio que faz sentido dentro da trama. Eu acho bacana a forma que eles trazem uma IA, né? Pra o Peter ter uma IA própria dentro do apartamento dele. Ele também fica escutando no ouvido dele. E a IA fica medindo ali o nível dos hormônios. E ela fica dizendo o que tá acontecendo dentro do corpo dele. E acho que é uma forma legal de mostrar pro público ali. Inclusive, né, o Homem-Aranha, né? Tá morando num sótão abandonado, só teia de aranha ali, que eu não sei se foi ele que colocou ou se foi aranha normal mesmo. Mas ali o cara tá com o PC da NASA, né? É impressionante isso aí. Que é uma coisa que o filme acaba... que as pessoas acabaram falando, que o filme não justifica como é que o Peter tá consciente daquilo. O cara tem uma impressora de sistemas ali em casa, uma impressora de circuito ali em casa. E aí tem um PC, ele tem um Z-Fold, ele tem uma esteira pra treinar também. Tem um momentinho, né? Tipo, que mostra que uma camiseta de onde ele trabalha, que é o restaurante que apareceu no primeiro filme. Só que só aparece a cena da camiseta mesmo. Se pesquisar de bastidores, eles chegaram a filmar cenas do Peter trabalhando, mas acabou sendo cortado do filme. Assim, eu acho que se coloca uma ceninha dele chegando do trabalho já seria o suficiente, assim. Cara, uma curiosidade legal, a mulher, a voz, né, que tá na IA do Peter, é a Naomi Watts, que é uma atriz que fez um filme com ele, aquele filme do Tsunami. Eu acho que ela é mãe dele nesse filme, eu não lembro exatamente. É só um detalhe. Legal. Curiosidades aí pra vocês. Porque Papo de RU também é cultura. Mas falando sobre esses poderes dele aí também, eu acho que ele acaba controlando, assim, de certa forma até que bem rápido, né? Quer dizer, não totalmente, assim, mas tipo, eu tô falando que tem umas cenas que ele sai de controle, mas são poucas. Eu acho os momentos assim, bem específicos, acho legal como o filme demonstra de várias formas. Tipo, o que tá acontecendo com o Peter é consequência do comportamento dele nos últimos 4 anos, né, dele tá sozinho. E no meio disso tudo a gente tem esses 2 personagens que estão aparecendo. E pra mim, cada um desses personagens é meio que uma referência do Peter ali, uma reflexão do Peter. Acho que o próprio Justiceiro, que é um personagem da Netflix, ele leva, não sei se as pessoas conhecem a origem dele, mas o Justiceiro é uma pessoa que também perdeu a família, perdeu amigos. E aí o cara leva uma vida praticamente só de vigilante, ele leva uma vida isolada. E é meio que um reflexo, um paralelo com o Peter ali. A gente tem a Jean Grey também, que é uma pessoa com poderes, que não teve o mesmo contexto do Peter, de crescer ao lado de pessoas boas, etc. A gente tem o Hulk, que é ali que aparece saindo de controle também. E tem o Bruce Banner explicando ali sobre a evolução, mostrando o chip inibidor dele. O interessante é que os personagens que foram colocados aqui, eles não estão, quer dizer, não todos, né? Mas, tipo, grande maioria aqui tá, tipo, muito pra contribuir na jornada do Peter, né? Então, todos ali conversam com ele de alguma forma, tirando a Viúva Negra, que ali não conversa com ele em forma alguma. Mas beleza, como ela aparece pouco, assim, pra mim ela não atrapalha em nada, assim, o filme. O filme, ele tem um ritmo também muito bom.
ele é o filme menos humorado dos outros 3. Mas, tipo, eu gosto também. Eles não largaram o humor, tá? Cara, é legal ver a adição e comparar com os outros filmes, por exemplo. Nos outros filmes, as adições eram muito carregadas. Os outros personagens apareciam, às vezes, roubavam um pouco do protagonismo do Peter. Hoje não tinha uma função, tipo, muito específica na história. Tipo, eram só pessoas ali, tipo, tinha o Tony Stark. E aí o Tony Stark aparece muito no primeiro filme, e isso incomodava. Aí o Peter é um herdeiro do Stark. E aqui o Peter não, o Peter é o Peter, né, o protagonista, e esses personagens vão aparecendo ali na história dele de forma pontual, assim, daí progredindo. Pra mim, acho que a melhor de todas as participações aqui é do Justiceiro. O Justiceiro adiciona muito. É até legal ver um personagem das séries, tipo, aparecendo no filme pela primeira vez, assim. E a dinâmica dos dois é muito bacana. E é legal como eles honram, né, o Justiceiro ali, tipo, no sentido de... É um personagem que é mais doido, um personagem que mata, né? Tipo, o filme dá uma certa brincada com isso daí. Tem aquela cena, né, dele tapando a boca do Justiceiro quando ele vai falar palavrão. Eu acho que, tipo, eles poderiam ter errado o tom, assim, de forma fácil, mas eu acho que o Justiceiro encaixou bem ali. Eu realmente gosto. Como fã das séries da Netflix, eu gosto de como o Justiceiro aparece. Eu achei assim, eu fiquei um pouco preocupado, assim, quando eu vi o filme. Por exemplo, do Bruce Banner talvez se interferir demais na trama, que o Justiceiro se interferisse demais na trama, porque ele fala ali que Peter, se tu não der um jeito nessa garota aí, eu vou dar um jeito nela, da minha forma. Eu fiquei pensando, cara, o quanto que o Justiceiro iria interferir nesse filme, entende? Porque nos outros filmes a gente tava acostumado a, tipo, ter outros personagens, além do Homem-Aranha, que interferiam demais ali na trama. Mas nesse caso aqui, o Justiceiro, ele aparece, assim, mais dosadamente, e ele aparece lá no final, só que no final, assim, ele não atrapalha o protagonismo do Peter, né? Ele ressalta o protagonismo do Peter, porque ele é essencial ali para aquela cena, para toda aquela parte final ali do filme, né? Que o aviso, né? Tem spoiler aqui esse vídeo, né? Não sei se você já percebeu, já deve ter percebido. Mas no momento lá que ele vai atirar na Jean Grey e o Peter salva a Jean Grey, e assim ele consegue a confiança dela e também passa uma mensagem mais forte ainda pra ela. E também tem toda a cena do hospital lá com que o Peter é ovacionado. Cara, eu amei essa cena, tá? Eu amei essa cena. Tanto o Justiceiro acenando pra galera com a máscara do Homem-Aranha, quanto o Peter ali, cara, no meio da multidão, cara, sendo ovacionado. Todo mundo ama ele, só que ninguém sabe quem ele é, cara. Que é ele. Ele é o Homem-Aranha. E ele tá ali no meio, cara. Aquela cena lá pra mim é genial, tá? É muito boa. É a cena que falam que o Stan Lee apareceria, né? Se ele tivesse vivo ainda. A informação que o cara veio trazendo. O que tu achou da vilã do filme? Ou a quase vilã do filme? Mas sim, o que tu achou da Jean Grey? A questão da Jean Grey, caraca, eu gostei muito da introdução dela. Tipo, chegou... Eu acho que nos primeiros momentos ali, tipo, apesar de eu ter uma ideia de quem poderia ser, nos primeiros momentos ali veio de forma meio sendo assim, incógnita, né? E ver, tipo, a forma que ela tá usando os poderes ali, tipo, me deu um certo medo, assim, tipo, dá a impressão de que é uma ameaça que o Peter não pode lidar, sabe? Tipo, quando tem aquela cena dela pulando de pessoa em pessoa. Cara, então pra mim, tipo, a introdução ali, a forma como mostraram, assim, como o diretor escolheu mostrar os poderes dela, pra mim foi muito bom. E ela parece tipo uma ameaça assim que o Peter não vai conseguir enfrentar. Até chegar um momento ali que tipo ela tenta entrar na mente dele e não consegue. Porque eu não sei, tá? Eu não sei se tu pegou alguma coisa assim, né, pra tipo ela não conseguir entrar na mente dele. Porque eu fiquei pensando, pô, será que porque ele passou por um trauma, alguma coisa assim e tal, e agora a mente dele tá mais forte. Só que ela conseguiu entrar na mente do Justiceiro, entende? Aí eu já não sei. Mas o Justiceiro é um humano comum com muitos traumas, né? Traumas até demais. O Peter é o Homem-Aranha, né? Então eu não creio que seja nada específico mental, mas sim a questão do Peter ser o Homem-Aranha, né? Esse protagonista. Então não tem uma explicação específica, mas creio que seja isso. Eu imagino que deve ser alguma coisa a ver com os poderes aracnídeos dele. Por exemplo, eu nunca consegui ler a mente de uma aranha. Então eu acho que deve estar certo. Mas e aí, cara, tu gostou da série simples como Jean Grey ou não? Cara, eu curti bastante, inclusive agora que a gente tá gravando esse vídeo, já saiu a escalação de alguma parte ali dos X-Men, né? Por exemplo, o Professor Magneto, a Tempestade,
Já saiu toda uma galera ali. Eu gostei de todos ali, tá? Eu gostei de todos ali que foram revelados até agora. Eu acho que tá bem bacana aí a construção. Eu tô muito curioso pra saber como que vai ser trabalhado, né? Essas histórias aí dos X-Men. E também eles podem usar essa questão da Jean Grey pra justificar ali o ódio que a população tem pelos mutantes. Porque assim, eu também li a HQ Marvels, desenhada pelo Alex Ross, que mostra um pouco da evolução, assim, é uma HQ que conta... que passa por vários eventos da Marvel, só que visto pela visão de um fotógrafo, ou seja, uma pessoa comum ali. Aí ele consegue passar pra gente como que a população ali em volta dos heróis vê eles, como que ele vê as ameaças que chegam na Terra, porque a gente fica curioso e tal. Atacaram Nova York e tal. Como é que a população, como é que um cidadão comum ali reage a isso? E essa HQ, ela trabalha justamente isso. E ele trabalha um pouco da questão dos mutantes. Ou seja, os heróis, quando eles chegaram, eles nasceram como humanos, só que eles foram mudados em algum momento da vida deles. Ou seja, o pessoal estranhou muito no começo, mas como ele salvava ali o dia e tal, eles falaram, pô, beleza, né? Eles são perigosos, né? As pessoas têm receio com eles, mas sabem que eles estão ali pra fazer o bem, geralmente. Vez ou outra, assim, quando tem uma catástrofe grande, assim, danos grandes pra cidade, eles voltam com esse ódio, realmente, mas até lá eles ficam tendo muito carinho ali pelos heróis. Mas, por exemplo, os mutantes, aí eles já... essa HQ fala que os mutantes eles já têm mais nojo dos mutantes, porque os mutantes nasceram com poderes, ou seja, eles nasceram como se fossem monstros, aberrações, eles não são humanos. Então a HQ ela justifica dessa forma o ódio por mutantes no mundo da Marvel. Cara, é bacana ver como Homem-Aranha no Novo Dia já é tipo meio que um capítulo do que vai ser a Marvel pós-Guerras Secretas, porque aqui a gente já inicia falando sobre os X-Men, e a gente tem ali toda uma dinâmica de como o controle de danos está lidando com essas ameaças, que ele já vem caçando, tipo, pessoas com poderes, né, desde Miss Marvel, desde She-Hulk, e aqui a gente tem aos poucos, a gente tem o surgimento do chip inibidor de poderes, né, que provavelmente vai virar poder dos X-Men depois, e a gente tem praticamente a definição de como vai ser esse contexto dos X-Men, de ter o controle de danos caçando eles, de ter a coleira. O Peter praticamente inventou a bomba atômica aqui dos X-Men, né? Nesse filme, é verdade. Eu imagino que depois desse filme dos Vingadores, os X-Men vai virar meio que um cargo-chefe ali, né? Da Marvel pra filmes. Porque, por exemplo, eu não acho os Novos Vingadores lá tão chamativos assim. Então eu imagino que eles vão pegar os X-Men ali porque a galera gosta, né? E ainda não vimos os X-Men no mundo da Marvel. Os X-Men são fera demais, cara. Fera demais. Crazy, cara, crazy. Slice. Então, os X-Men eu acho que dá pra trabalhar muita coisa. Tem muita história boa dos X-Men pra tirar. Então eu acho que é esse refresco assim, de um grupo pra carregar mesmo a Marvel, como os Vingadores faziam antes. Eu acho que tá faltando isso. Eu acho que eles conseguem cumprir essa missão. E essa Jean Grey que a gente tá vendo aqui, ela é a primeira Jean Grey nativa, tipo, do MCU mesmo, sabe? Porque agora a gente tinha visto mutantes, tipo, da Fox, que apareceram ali, tipo, no Multiverso da Loucura, etc. E a gente teve personagens que viraram mutantes do nada, como Miss Marvel, por exemplo. E o que tu achou do Ned e da MJ nesse filme? Acho que eles atrapalharam? Acho que eles foram bem desenvolvidos? Porque eu, assim, na minha opinião, eu não ligava pros dois ali nos outros 3 filmes, então... se o Peter vai ficar com a MJ, pra mim tanto faz. Pra mim era, assim, um negócio bem adolescente mesmo, assim, pra mim bem desinteressante. Assim, qualquer coisa, ok, assim, ficaram juntos, ok. Mas, tipo, eu acho que nesse filme, eu acho que eles já deram um espaço mais pros atores brilhar. A Zendaya consegue entregar mais, o Tom Holland consegue entregar um pouco mais, coisa que ele não fez no filme do Oppenheimer, no filme da Odisseia, né? No filme da Odisseia o cara tá no piloto automático, nesse aqui ele já fez com mais carinho, né? Cara, pra mim na Odisseia o Tom Holland parece muito limitado. Isso aqui provavelmente vai abrir uma pauta pra um outro vídeo aí falando da Odisseia. Mas assim, eu acho que até não é uma questão da gente ver a direção, a diferença de direção, como
o novo diretor também melhora a dinâmica dos personagens do outro filme, né? Tipo, o Ned e MJ pra mim parecem muito melhores aqui. A Zendaya parece ser a melhor MJ possível aqui. E pra mim, tipo, se torna muito um alívio quando eles aparecem em cena ali juntos. É divertido ver eles em cena juntos. Aquela cena do Peter e da Zendaya interagindo também. É muito legal como O personagem o personagem não perde a essência, né? Eu acho que o filme teve teve muita coragem de não voltar atrás das decisões do filme passado. Então ali, tipo, quando aparece a Jean Grey controlando, né? Acho que é a cena mais agressiva do filme, eu diria. Quando aparece a Jean Grey controlando a MJ ali, e aí ela revela que a MJ odiaria ter dado aquele beijo no Peter, que ela não lembrou de nada. Pra mim ali foi um momento alto do filme. E é bem bacana ver, tipo, a forma que a Zendaya tá interagindo nesse filme. Acho que o Ned tem um pouco menos de cenas, assim. Eu não sei se o final do filme, pra mim, deu a entender um pouco que eles voltaram, mas eu não sei se eles vão ter personagens regulares nos próximos filmes. Talvez, se eles não voltarem, abrem espaço, né, pra outros personagens na vida do Peter, mas se voltarem também, eu acho que não são personagens ruins. Eu acho que esse filme provou isso, eu realmente gostei, realmente fiquei aliviado de ver a cena deles três ali juntos interagindo. Cara, eu acho que esse filme, ele faz eu gostar tanto do Ned quanto da MJ, lá da Zendaya, porque antes eu não ligava, né? Aqui, beleza, eu posso não achar o Ned, cara, mais engraçado do mundo? Posso não achar. Mas eu consigo ver o quanto que o Homem-Aranha se importa com ele, o quanto que o Peter Parker se importa com ele. E vendo o quanto o Peter se importa com ele, o quanto que os dois se relacionam bem, o quanto que os dois parecem ser grandes amigos, cara, tu começa a se importar com o Ned. A mesma coisa com a MJ, tu consegue perceber, cara, que o Peter Parker, ele ama a MJ. Tanto que ele não ficou com ninguém durante todos esses anos aí, cara, que passou, 4 anos, velho, é muita coisa. O Peter Parker, tanto que ele não fez outros amigos, ele não teve outra namorada e tal. Porque a conexão que ele tinha com aqueles dois ali era muito forte pra ele. Então, eu acho que ele consegue trabalhar bem isso. E outra coisa também é que eles não foram pelo caminho fácil, que era fazer justamente aquela cena que a Jean Grey controla a MJ, que faz ela, lembrei agora, vamos voltar, tamo junto aí, voltar a namorar e tal. Não, a MJ, ela acabou descobrindo por acidente quem era o Peter Parker, que o Peter Parker era o Homem-Aranha e tal, e toda a situação do filme passado. E acaba ela dizendo que, muito da hora, quer dizer, muito da hora não, né, mas eu consigo entender o teu lado, mas também tem que entender o meu, cara, que eu não lembro nada disso, eu não vivi nada disso com você. Então, tipo, não tem como eu te amar, cara, porque a gente não viveu isso, pelo menos não na minha cabeça. Então, eu achei, tipo, muito mais corajoso isso. E se eles vão ficar juntos ou não, aí fica pros próximos filmes. O que eu achei bem da hora, tipo, de tudo que foi perdido no filme passado, voltar aqui nesse filme, entende? Isso não acontece. O diretor aí, no caso, foi mais corajoso, o roteiro foi mais corajoso nesse sentido. Eu achei essa cena bem da hora. Quer dizer, bem da hora não, bem pesada de se assistir, né? Ela fala que não gosta dele, não ama ele. Aí, e depois ainda tem que levar ela lá pra casa dela e ficar aquele climão. Web swing mais triste do cinema, tá? Mais triste do cinema aquele. Tu consegue se sentir, né? E se importar com os personagens que ele gosta ali. Tu consegue, tipo, sentir que o Peter ali é mais real, o filme é mais real, né? Tipo, a gente tem mais a textura do uniforme dele. A gente tem a textura das teias. E é muito bacana, tipo, eu vou voltar falando um pouquinho da direção, porque tipo, a gente consegue ver o quanto tudo é muito dedicado. Tem uma curiosidade de bastidores, que o próprio diretor fala, né, que tipo, as pessoas que faziam as acrobacias, elas vinham ali, né, com as cenas dos jogos e mostravam pra ele, né, tipo, a gente consegue fazer essa cena aqui, a gente consegue fazer isso desse jeito. E é muito bacana ver, tipo, o quanto tudo é muito real, né, tipo, tudo muito bem pensado, tudo muito dedicado. E eles também repetem isso na questão da trilha sonora. Eu vi uma outra entrevista do diretor também dizendo, né? Tipo, que a equipe ali de criação que estavam por ali, eles iam, tipo, trazendo músicas, né? Tipo, e aí eles iam, tipo, vendo ali, né? Ah, será que isso se encaixa aqui? Isso se encaixa desse jeito aqui? E é muito bacana ver que, tipo, uma equipe, o filme não é só o diretor, né? Tipo, uma visão, tipo, da equipe toda que tá trabalhando ali. E é uma coisa que eu gosto muito nesse filme. Tipo, eu tô ali, eu consigo me identificar com o Peter em vários sentidos. E tem uma diferença muito grande entre
esse Homem-Aranha dos filmes passados, né? Porque é muito difícil se identificar com o Homem-Aranha que está cercado pelo Tony Stark, de tecnologia. Era um Homem-Aranha mais jovem também, né? Mas esse filme aqui, tipo, é um filme pra todo mundo se identificar com o Homem-Aranha. E é isso que o Homem-Aranha é, essa que é a essência dele. A essência do Homem-Aranha é um personagem com uma vida comum ali, um cara lascado, que todo mundo consegue se identificar. Já caminhando então aqui para o final desse vídeo, a última coisa antes de eu ir para a conclusão é que eu gostaria de mencionar aqui, né, porque eu não conseguiria passar desse vídeo sem mencionar especificamente a parte do Hulk nesse filme, que é muito da hora, cara. O Hulk nesse filme é muito da hora, tá? Toda a cena dele brigando com o Homem-Aranha e além do mais, o Justiceiro aparecendo do nada ali, cara. Aí tipo, ele vai atirar e... Cara, não tem o que fazer, cara. O Justiceiro não tem como enfrentar o Hulk, cara. No momento que ele percebe, isso já é tarde demais. Mas enfim, cara, essa luta foi muito braba, tá? Cara, eu vibrei no cinema ali quando o Justiceiro entra com a metralhadora, né? Tipo, não vai metendo mal no Hulk. Ele é o Justiceiro da Netflix com o Homem-Aranha da Sony Atirando no Hulk da Universal ali, tipo, indo na bala mesmo. E aí tem a cena do Peter puxando ele assim pelo chão, é muito bom. Eu fico triste pelo Hulk, né? No sentido de daquele, tipo, ele sempre aparece pra mover a trama ali praticamente. Ele reviveu o que aconteceu lá em Era de Ultron com a Wanda também, tipo, a mesma coisa, o Hulk foi realmente controlada, né? E o Hulk selvagem veio, etc. Mas apesar disso, a cena é boa, eu acho que a cena compensa isso. Aí tu falou da Wanda, né? Cara, outra vez que na Marvel, de certa forma recente, né? Nos últimos anos aí que vai aparecer uma personagem que é heroína, ruiva e sendo vilã no filme de um herói masculino. Olha aí, ó. Lacrou, né? Ainda dizem que estamos no tempo da lacração. O que é isso, então? Mas, para conclusão desse vídeo, eu gostaria de dizer que o Homem-Aranha, a gente está vendo a bilheteria, o grande sucesso de bilheteria que está sendo esse filme. E isso nos mostra que, apesar do universo Marvel estar em baixa, tipo, comparado ao que foi década passada, pelo menos, o Homem-Aranha ele ainda continua em alta. Ele é um herói que ainda consegue se comunicar com a gente. Então, principalmente agora, né, que ele tá menos filhinho de papai ali, do Tony Stark. Principalmente agora, ele tem problemas no relacionamento, ele tem problema com os amigos, ele se ferra pra conseguir tentar fazer o que é certo. Ou seja, ele não escolhe os caminhos fáceis, né? Ele vai pelo mais difícil. E tudo tendo, assim, os objetivos, o pensamento dele, tudo ali muito firmado. Ou seja, ele não quer matar a Jean Grey. Ele, apesar dela fazer, tipo, essa coisa, tipo, muito baixo com ele, que foi usar a MJ, ele não tem raiva dela. Ele vai lá, conversa com ela, porque ele sabe que ela precisa de um ombro amigo ali pra poder aconselhar ela, ajudar ela naquela situação. Então ele é, assim, um herói que ele se ferra, assim, todo pra poder manter as pessoas bem, pra poder tentar fazer o que ele acredita que é certo. Então eu acho que isso é uma das coisas, assim, que acaba nos motivando, entende? A fazer o bem também e ser um herói igualzinho ao nosso querido Homem de Teia. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like. E se você quiser que a gente fale de filmes no geral, né? Tem que ser só o lançamento da semana. Comente também se você quer que a gente fale de 365 dias, 50 tons de cinza, passando férias com a minha ex, qualquer coisa desse tipo aí. Deixe nos comentários aqui também. Se inscreva aí para não perder os próximos vídeos. Você deve ter percebido aí, se você acompanha o canal, né? E a gente tá mantendo a sequência, né? Ou seja, todo domingo tá lançando vídeo. Tá lançando short também aí durante a semana. A gente quer, talvez em algum momento aí trazer 2 vídeos por semana aí, mas a gente ainda tá vendo. Mas com toda certeza, todo domingo aí vai ter vídeo, tá? Isso daí eu garanto. E é isso, eu agradeço por você ter assistido até aqui e valeu!